Então, a gente pode dizer que existe seca, a gente pode dizer que existe excesso de chuva, a gente pode dizer tudo o que nós quisermos. Mas a verdade é que a única explicação para a existência da fome é uma coisa chamada irresponsabilidade de quem governa os países, de quem governa os estados. Porque é preciso que o Estado tenha a capacidade de priorizar para quem que ele quer governar. Nós temos que fazer escolhas. A arte de governar, meu querido Sheik, o grande jogador do meu Corinthians, que marcou 2 gols contra o Boca Júnior e levou gente a Libertadores. Eu quero dizer que um governante, a diferença do governo e do cientista, a diferença de um governo e de um pesquisador é que o pesquisador, ele pesquisa, ele vai comunicar o que ele encontrou. Ele não tem como inventar. Mas o governo não. O governo, quando ele assume, ele tem que definir para quem que ele governar. O governo tem que governar para todos. São 213 milhões de habitantes. Mas eu peguei um número aqui, só para lembrar vocês o país que a gente governa. De 213 milhões de habitantes, nós temos 81 milhões de habitantes que ganham no máximo até 3 salários mínimos. Nós temos mais 10 milhões e 600 mil habitantes que ganham de 3 a 5 salários mínimos. Nós temos de 5,4 milhões que ganham até 10 salários mínimos. Ou seja, esse é o máximo que a gente está medindo, não avançamos mais, para mostrar para vocês que não existe outra alternativa para alguém que queira governar um país do tamanho do Brasil, senão a gente ter preferência na hora de utilizar o dinheiro. Qual é o problema que nós enfrentamos? É um problema que repercute na manchete dos jornais, repercute nos editoriais dos jornais, repercute no chamado mercado. É que toda vez que a gente está cuidando de fazer política social, é tratado como gasto. Toda vez. É inacreditável. Mas isso não é à toa. Isso não é à toa. Essa foi uma doutrina de palavras criada para induzir a gente a determinados erros. Se o empresário está gastando dinheiro para fazer uma fossa séptica, não aparece na empresa como gasto. O empresário vai fazer um discurso dizendo: eu estou investindo nas condições de melhoria, de qualidade de vida dos meus trabalhadores. Se ele pega dinheiro para fazer o piso, ele troca um piso por outro piso, nunca vai aparecer que é gasto. Vai aparecer o empresário dizendo: eu estou fazendo investimento para cuidar da segurança dos meus trabalhadores. E assim por diante. Mas no caso do governo, do Estado e da Prefeitura, é o seguinte: você vai colocar mais dinheiro na saúde, é gasto. Você vai colocar mais dinheiro na educação, é gasto. Você vai colocar mais dinheiro para cuidar dos pequenos e médios produtores rurais, da pequena agricultura, é gasto. Você vai colocar dinheiro na educação, é gasto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós descobrimos que 480 mil alunos do ensino médio desistem da escola todo ano porque não tem condições, sai da escola para ajudar o orçamento do pai, o orçamento familiar. Qual é a atitude que um governo tem que tomar? Aceitar isso como natural ou criar um programa para fazer com que esse jovem seja incentivado a continuar na escola? Nós criamos um programa pé de meia que dá uma poupança para esses alunos. É tido como se fosse gasto e não como investimento. Agora nós descobrimos outra coisa que vai entrar em discussão na minha pauta semana, quando eu votar agora dos BRICS, que é a questão dos professores. Ontem foi dia dos professores. Eu lembro que quando nós aprovamos o piso salarial dos professores, muitos governadores não quiseram pagar porque dizem que não tinha dinheiro. E olha que é um salário merreca para alguém que toma conta de 40 crianças dentro de uma sala de aula ou de 50. Se uma mãe ou um pai acha muito tomar conta de 2 filhos, de 3 filhos, de 1 filho, imagina uma professora tomar conta de 40, de 50 crianças na sala de aula. Essa profissão que já foi nobre, ela está sendo destruída, porque nós descobrimos que ninguém quer ser mais professor.
Nós vamos ter que criar um programa de incentivo para os alunos que prestaram o Enem fazerem um curso para se transformarem em professores, porque ganha muito pouco, tem muito trabalho e as pessoas não querem. Se há 40 anos atrás ser professor era motivo de festa, era o jovem bem-sucedido de uma cidade do interior, a professora era motivo de música, de enredo para grandes músicas brasileiras, hoje não. Hoje não, ganha muito pouco e sofre muito. E muitas vezes não tem um reconhecimento. E ela não tem que cuidar apenas da educação, ela tem que cuidar da educação, ela tem que saber se o aluno está alimentado, ela tem que saber as condições do aluno. Às vezes o aluno tem um monte de coisas que não é da professora, mas ela tem que cuidar.